Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre autoconhecimento. Esse é um assunto que será dividido em duas aulas. A primeira parte discutiremos agora. O roteiro dessa aula, primeiro começaremos falando um pouco do que é o autoconhecimento, posteriormente falaremos da importância do autoconhecimento, alguns fatores e por fim como exercitar esse autoconhecimento. Bom, em primeiro lugar, o que seria o autoconhecimento? Autoconhecimento, segundo a definição com base no nosso livro, é o aprofundamento que nós temos a respeito de nossas características, da nossa missão, nossa visão, nossas fraquezas e fortalezas. Ou seja, exercer o autoconhecimento é conhecer a si próprio. A ideia é que todo empreendedor ele trabalhe o autoconhecimento e ele conheça suas características, as características tanto positivas como negativas, qual é a missão dele, qual é o objetivo, qual é a razão de existir desse empreendedor ou dessa pessoa em geral, qual é a visão. A visão indica como é que a gente quer ser visto em algum tempo. Então, por exemplo, eu quero dentro de 5 anos ser visto como um grande profissional, expert em uma determinada área, reconhecido pela academia com relação àquele assunto. E além disso, nossas forças e nossas fraquezas, nossos pontos fortes e pontos fracos. Então, nota que o autoconhecimento envolve um conhecimento pessoal de cada um. E aí a ideia é que o conhecimento desse interior de cada um de nós possa ser usado para que nos fortaleçamos. Então, a partir do momento em que eu conheço a mim mesmo, conheço meus pontos fortes, conheço meus pontos fracos, eu vou poder agir de uma melhor forma, sabendo das minhas limitações, das minhas forças, e vou conseguir alcançar os meus resultados com maior facilidade. Bom, qual a importância desse autoconhecimento? Primeiro ponto, controle emocional individual. Então, a partir do momento em que eu me conheço, eu consigo controlar melhor minhas emoções. Eu consigo, por exemplo, não agir de uma forma negativa numa situação de crise. Eu consigo aproveitar uma situação de crise e extrair determinada oportunidade dela. Um indivíduo que tem pouco autoconhecimento, ele tem um risco maior de perder o controle emocional diante de situações difíceis, por exemplo. Outro aspecto aqui que trazemos é que o autoconhecimento evita sentimentos de baixa autoestima, inquietude, frustração, ansiedade, instabilidade emocional, entre outros. Então, do mesmo modo, a partir do momento que eu me conheço, eu tendo a ter uma autoestima maior, eu tendo a ser menos inquieto, frustração, isso vai tender a ser reduzido, além da ansiedade e da instabilidade emocional, na linha do que nós já discutimos há pouco. E por fim, o autoconhecimento proporciona equilíbrio diante de críticas, perda de emprego, término de relacionamento e etc. Então, indivíduos que não têm um autoconhecimento muito bom, eles muitas vezes são intolerantes a críticas, eles não se sentem bem quando são criticados por outros. Ao passo que indivíduos que buscam se autoconhecer, se abrem para compreender seus pontos fortes e fracos, são mais tolerantes a críticas de terceiros. Ou situações como perda de emprego, término de relacionamento, entre outros. Por quê? A partir do momento em que eu me conheço, eu sei que aquela perda de emprego vai ser uma coisa temporária e que posteriormente eu vou encontrar uma outra oportunidade, por exemplo. Bom, fatores de autoconhecimento. Trouxe aqui um quadro baseado no nosso livro que nós temos defeitos e qualidades, tá? Pontos fortes e fracos. E esses fatores podem ser internos ou externos. Tá? Fatores internos são aqueles cuja percepção depende exclusivamente de mim. Fatores externos são aqueles cuja percepção depende de outras pessoas. Então eu vou ter vários aspectos que são defeitos internos, outros aspectos são qualidades internas, um terceiro grupo são defeitos externos e por fim esse quarto grupo são qualidades externas. A ideia é que a gente montando uma matriz como essa, a gente conheça tanto os nossos defeitos como nossas qualidades. Lembrando que esses defeitos e qualidades podem ser tanto internos quanto externos. A ideia é que nós possamos elencar cada um desses fatores. E aí, como é que a gente faz o exercício de autoconhecimento? Primeiro ponto, liste suas qualidades e deficiências. Então, recomendo que cada um de vocês faça essa lista de qualidades e deficiências e identifique suas características internas e externas. O que é que depende apenas da opinião própria e o que é que depende da opinião de outros. Além disso, vamos tentar identificar se nós fazemos o que nós gostamos.
Será que eu estou fazendo o que eu gosto? Eu estou feliz na minha atividade? Como é que eu me vejo daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 5 anos ou 10 anos? Qual é o meu plano de vida? Será que o que eu estou fazendo está alinhado com aquilo? Será que o que eu estou fazendo está de acordo com o tipo de atividade que eu gosto, por exemplo? Por fim, outro aspecto aqui, como melhorar os pontos fracos. Tá? Sabemos que os pontos fortes eles são muito importantes para que nós possamos aproveitar oportunidades que surgem, e os pontos fracos atrapalham o nosso aproveitamento de oportunidades. Então, é importante cada um de nós definir como a gente pode melhorar esses pontos fracos. Bom, por fim, aqui está um exercício, tá, para que vocês possam realizar, e a aula de hoje termina aqui. Obrigado a todos.